casa, o assunto é a importância de manter a rotina das crianças. E eu recebo aqui no estúdio a Fabiana Sena, que é empresária, autora de livros didáticos, pedagoga e mestranda em educação e diretora também do Colégio Vila. Pense num currículo aí extenso, viu, Fabiana? Tem que respeitar. Boa tarde. Boa tarde, Desirê. Que coisa boa estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Bem-vinda mais uma vez. Esse quadro que é tão importante para os pais, para acalmar o coração dos pais, porque eu acho que... Eu lembro muito quando eu fui para a escola a primeira vez, e eu lembro de um menininho que ele chorava. Um dia desse eu encontrei ele, eu ainda lembrava da cena, ele já adulto, e eu lembrava, ele chorava muito. E hoje o assunto é importante, porque eu acho que tem muitos pais que ficam naquela de, vou deixar meu filho livre, minha filha livre, aí ele acorda a hora que ele quiser, vai fazer a tarefinha na hora que ele quiser, mas afinal, qual é a importância da rotina para as crianças, principalmente as menores? Isso. É interessante que eu até gravei um stories hoje dizendo assim, carnaval passou e agora vamos falar de rotina, né, Desirê? Na verdade, rotina é muito importante para toda criança, porque ela estabelece uma segurança para as crianças, né? A criança que tem uma rotina bem estabelecida é uma criança mais segura, é uma criança que não tem tanta ansiedade, porque a gente sabe que hoje a gente vive num momento que as crianças estão super ansiosas, né? E geralmente quando não tem uma organização, acaba desestabilizando muito esse comportamento delas, né? Tem muita gente, né, Fabiana, que liga a rotina a algo ruim. Tem gente que diz, eu odeio rotina, tenho que quebrar a rotina. Mas nesse caso, principalmente nessa primeira infância, eu acho que é muito importante que os pais consigam construir isso nos pequenos também. Qual seria o ideal, assim? Às vezes a criança estuda à tarde, aí o pai dele, não, deixa ela acordar um pouquinho mais tarde. Existe meio que um cronograma. Eu sei que cada família tem uma realidade, né? Mas assim, qual seria a sua orientação com relação a montar, nesse primeiro momento, essa rotina? É importante assim, na verdade, rotina não é ruim, tá? Rotina, ela é algo que é muito importante para a criança e, inclusive, isso faz com que a criança ela consiga ter previsibilidade. Né? Então, o que é que eu sempre digo? Que tente, até mesmo eu digo, tente fazer tudo de segunda a sexta, porque a gente sabe que a nossa vida no sábado e domingo, ele tem que dar uma descansada mesmo, né? Mas de segunda a sexta, tenta manter o mesmo horário de acordar, o mesmo horário de dormir, o mesmo horário das refeições. É muito importante a criança saber que ela tem uma rotina de acordar sempre no mesmo horário, ter o horário de fazer as atividades, né, as tarefinhas, ou uma atividade extra que faz fora de casa, uma natação, que ela possa ter um momento para brincar, sempre determinado naquele horário, né, o almoço, a hora da escola. Então, isso é muito importante que seja estabelecido realmente o horário. Porque muitas vezes a gente lida com as crianças que estão muito estressadas. Mas, na verdade, o estresse da criança quer dizer que ela não está segura pelas coisas que estão acontecendo na diária dela. A gente percebe, às vezes, muitas crianças que têm um senso de responsabilidade muito grande. Às vezes a gente diz, parece um adulto, né? E às vezes, como você falou aí, a criança tem uma série de atividades para fazer ao longo do dia, ao longo da semana. Como os pais podem observar, sei lá, será que eu estou pegando um pouco pesado? Será que eu estou preenchendo demais o tempo do meu filho ou da minha filha? Como é que fica aí esse cuidado também? Isso. Eu digo o seguinte, criança é criança, gente. Então, tem que respeitar esse momento delas. Atividades é importante na vida da criança? Quer dizer, muitas atividades esportivas, elas ajudam muito, né? Mas tem que ter cuidado com o excesso delas. O principal na vida da criança é brincar. Então, que você privilegie também esse espaço, né? Como também eu mesmo digo, nessa rotina, quando você organiza com um momento de escola, com um momento de brincadeira, de fazer a tarefa, além da responsabilidade, né, que eles acabam adquirindo, você vê que eles também se preocupam se estão chegando atrasado, né? Muitas vezes eles que vão autorregulando os pais, né? Eu mesmo vivo isso todos os dias com a minha filha em casa. Ô, Fabiana, agora me diga uma coisa, existe uma idade ideal para dar esse início nessa rotina? Porque a gente sabe que às vezes o pai já tem enfrentado aquela dificuldade da criança não conseguir dormir quando está muito bebezinha. Aí quando a criança consegue dormir, dá graças a Deus e até agradece mesmo dela esticar mais aquele horário. Existe assim, a partir de 2 anos, mesmo que ainda não vá ao berçário ou à escolinha, a partir de que idade seria ideal fazer isso? Eu vou te dizer que a partir que nascer.
nasceu, estabelece rotina. Mesmo que a rotina do bebê acaba mudando mês a mês, né? Mas é muito importante isso para ela. Porque, na verdade, por mais que a mãe se sinta mais cansada por conta das longas noites, mas na hora que a criança acorda, que você consegue descansar e você consegue montar um plano dessa rotina, você vai ver quão grande é a segurança que a criança tem, né? A previsibilidade do que a criança vai fazer no dia a dia, ele acaba até diminuindo as birras, Sim. né? Que geralmente é o terror da família, mas até isso consegue diminuir. Fabiana, para a gente encerrar, a gente sabe que muitas crianças, muitas vezes, ficam na casa dos avós, na casa de uma tia, nem sempre assim, né? Tem aquela rotina tão definida em casa. E às vezes a gente sabe, digamos que os avós querem dar uma estragadinha, não, besteira, deixa o menino dormir. Como é que ter essa comunicação com a família também, que está dando esse suporte, sem ficar uma coisa parecendo assim, você acha que eu não sei cuidar do seu filho, né? Mas também para não estragar a criança, digamos assim. Isso. Quando não existe uma frequência da participação dos avós, de tios e familiares nessa rotina da criança, não é pecado sair, né, dessa regra. Mas eu digo sempre o seguinte, se a família participa na rotina de educação da criança, é importante que tudo seja combinado. Então, o horário de refeição, o horário de dormir, o horário de acordar, é importante que todas as pessoas que contribuem, sendo a avô, sendo a pessoa que trabalha em casa, precisam realmente fazer com que tudo se colabore e façam tudo junto. Coisa boa. Olha aí, tá vendo? Toda quarta-feira a Fabiana tá aqui com a gente. Eu tenho certeza que tá ajudando muitos pais, né? Porque eu não sou mãe, mas eu vejo muita angústia de muitos pais, né? Nesse processo. Isso. E eu acho que quando a gente tem orientação, tudo fica mais fácil. Fabiana, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Até a próxima. Até quarta-feira. Agora deixa eu dar uma dica, porque o Colégio Vila